Olá, estudante, seja bem-vindo para mais uma aula de ciência, essa matéria maravilhosa, comigo, Marisa Araújo, a Marizinha aqui no Se Liga. E você que está em casa, obrigada pela sua audiência. Hoje uma aula de ciências do 9º ano do ensino fundamental, um assunto muito interessante que é a sustentabilidade. A gente já falou o que é sustentabilidade, quando ela surgiu na aula 1, e essa é a aula 2, vamos falar de ações sustentáveis. Em casa, né, na sua família, nas empresas, né, a nível aí, local e global. O que queríamos aprender na aula de hoje? Iremos propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Olha, na aula anterior, eu expliquei para vocês que desde que o homem, né, ele começou lá na Evolução Industrial a usar os recursos ambientais como se eles fossem inesgotáveis, para quê? Para atender às indústrias e atender ao mercado impulsionado pelo consumo e as necessidades humanas, né, esse ciclo, né, ele favoreceu o desenvolvimento tecnológico e econômico, mas de forma insustentável, sem nenhum controle aí dos impactos ambientais, gerou crise econômica, né? E em relação aos recursos ambientais, se eles faltam, vai levar o quê? A uma crise energética e o impacto o quê? Ambiental, né? Gerando uma crise ambiental. Tudo aí impulsionado pelas necessidades e desejo, o consumo desenfreado aí que ajuda esse ciclo a girar, tá certo? Então isso eu expliquei na aula passada para vocês lembrarem que a partir aí de 1972, temos a primeira conferência ambiental, né, de meio ambiente em Estocolmo, na Suécia, o mundo começou a discutir, precisamos desenvolver, mas sem entrar em choque direto com o meio ambiente. Vamos melhorar aí. E aí foram surgindo a palavra sustentabilidade, tá? Lembrando aí uma revisão. Recordando quais são os 3 pilares do desenvolvimento sustentável? Se você assistiu essa aula, tempinho para você lembrar quais são os 3 pilares. Ou se você leu, né, ou se você acompanha esse assunto tão importante, a gente tem que saber que a sustentabilidade não é apenas proteger o meio ambiente. Nós temos o pilar ambiental, o social e o econômico, porque uma atividade sustentável ela tem que ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Quer dizer, você pode proteger a mata, mas não pode deixar o povo ali que mora naquela região, né, sem comer, né? A sustentabilidade, desculpa, ela envolve aspectos importantíssimos, tá? Combate à pobreza, à fome, os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, ou a Agenda 2030, ela abrange aí, gente, diversas áreas, até mesmo questão de gênero, tá? Então é pensar aí em vários aspectos, não apenas o ambiental, tá? Então, repetindo, social, ambiental e econômico. Vamos falar então das práticas sustentáveis. Olha, quais são as mudanças necessárias para que a comunidade se desenvolva nos âmbitos ambiental, econômico e social? Será que isso é fácil de fazer? Olha, a área social, interpretada como um conceito intrínseco à sustentabilidade, começou a ganhar vigor principalmente no documento Agenda 21, um dos principais documentos ali da ECO 92, que foi no Rio de Janeiro, tá? A segunda conferência aí das Nações. Ignatius Sachs, ele defende que a sustentabilidade, ele era um economista, tá, gente?
social está vinculada ao padrão estável de crescimento e à melhor distribuição de renda, com redução das diferenças sociais. Esse economista, gente, ele colocou em mais de 7 aspectos da sustentabilidade, não só no aspecto social e econômico, mas também político e até psicológico, tá? Quer dizer, a sustentabilidade já tem uma amplitude muito maior, tá? E ele defendeu bastante aí a sustentabilidade social. Nós temos que desenvolver, temos que proteger, mas temos que também cuidar das pessoas, tá certo? Bem, empresas adotam práticas sustentáveis. Uma empresa hoje respeitada, que consegue inclusive vender melhor seus produtos, concorrer internacionalmente, ela tem que ter uma gestão sustentável para ela ter credibilidade, porque o mercado está sempre aí, o mercado é cada vez mais exigente em relação a isso. Por exemplo, olha, uma empresa que ela preocupa-se com a questão da sustentabilidade, ela vai avaliar a cadeia de fornecedor. Se ela trabalha com madeira, será que a madeira que ela está recebendo, ela tem um selo, que é uma madeira, né, que não é, por exemplo, de madeira ilegal? Ela tem que pensar nisso, tá certo? Exemplo. Adotar a iluminação de LED para economizar energia dentro daquela empresa. Tirar a certificação ISO 14001, gente, que é uma certificação ligada aí à gestão ambiental das empresas. Como que a empresa pode gerenciar, né, toda a sua cadeia produtiva de forma a causar menos impacto ambiental, né? Quando ela preocupa com os riscos, com os custos, ela segue ali as normas e ela pode ganhar um selo. E esse selo está dizendo, olha, eu tenho preocupação socioambiental. E aí ela vai ter aqui uma apresentação melhor aí em toda a sociedade, que mostra que ela tem responsabilidade social, ambiental e econômica. Isso é ponto para a empresa, tá, gente? Outra coisa importante, outro aspecto importante é gerar empregos em comunidades carentes, quer dizer, o aspecto social da sustentabilidade. Muitas empresas investem, por exemplo, em projetos sociais, né? Isso é muito importante, tá? Porque mostra ali uma responsabilidade com as pessoas e não só com o lucro. Algumas notícias aqui que eu busquei lá no Google para vocês. Olha, responsabilidade social como prática diária. Exemplo, empresa usa práticas de desenvolvimento sustentável e preocupação com a sociedade no seu modelo de gestão. Uma reportagem aqui, gente, de outubro de 2022. Como assim, Marizinha? Olha, por meio de edital público, a cada 3 anos, a empresa ArcelorMittal Tubarão, um exemplo aqui, tá, lá no Espírito Santo, seleciona entidades com projetos voltados à transformação social. Quer dizer, projetos de incentivo à educação, ao esporte, à cultura, à saúde, ao trabalho e o respeito aos direitos humanos. A pessoa, então, entra nesse edital com o seu projeto, se for selecionada, ela vai receber aí uma quantia para que esse projeto seja implementado. Quer dizer, é uma ajuda, é um parceiro na implementação de projetos sociais, ambientais, né? Muito interessante, tá, gente? Então, esse é um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Lembrando que o mercado está cada vez mais exigente com a conservação dos recursos naturais, né? Não é só desenvolver, preocupar também aí a gente não usar de forma inesgotável os recursos. Uma gestão com sustentabilidade tem ganhado mais espaço na agenda estratégica das instituições. Outro exemplo, tá? Do G1, de também outubro de 2022, tá? Cosméticos em barra são opção sustentável para reduzir embalagens plásticas na indústria de beleza. Produtos naturais e sólidos usam embalagem de papelão
para atender o consumidor cada vez mais atento a questões sobre impacto ambiental. Tá? Então, olha só, deixa eu só voltar aqui. Vou mostrar para vocês a questão das embalagens e a questão do consumo. Vamos aqui na minha bancada, tá? Olha só, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Quando você compra uma embalagem, compra um produto, desculpe, um sapato, por exemplo, ele vem numa sacola plástica, dentro às vezes tem uma caixa, dentro da caixa tem um papel e depois ainda pode ter o quê? Um laço, né? Um adesivo daquela loja. Então, você está levando diversas embalagens para casa, tá certo? Então, o ideal é não ter tanta embalagem. Quando você vai ao supermercado, você leva uma sacola maior para poder não encher de sacos plásticos na sua compra e aquilo virar lixo, né? Então, olha só, aqui como mostrou ali, algumas empresas de cosméticos preocupadas com isso, eu tenho aqui, por exemplo, olha, esse cosmético aqui que está com embalagem de papelão. Só que papel também causa impacto, tá, pessoal? O ideal é você usar pelo menos 3 vezes uma embalagem de papel e papelão, tá certo? Se você vai usar essa caixinha 3 vezes, senão você vai jogá-la no lixo e vai fazer o mesmo efeito, apesar de que o tempo de decomposição é em meses, então é melhor do que o plástico, que demora em torno de 450 anos, tá certo? Mas tem que pensar nessa questão, tá? Aqui outra caixinha, mostrando aqui uma preocupação em não usar o plástico, mas também ela deve ser o quê? Reutilizada. Eu guardei na minha casa para usar para outra coisa, vou usar no mínimo aí 3 vezes. E no caso da sacola plástica, gente, você deve usar no mínimo 4 vezes. Tá? Será que você usa isso? 4 vezes no mínimo? Quando as sacolas plásticas foram produzidas por volta aí de 1959, na Suécia, ela era muito mais resistente, tá? Então a pessoa usava aí, era para ser usar talvez a vida toda. Só que isso foi modificando, as embalagens são muito mais delicadas, você usa poucas vezes, causando grande impacto ambiental, tá certo? Então pensem nisso quando você estiver usando uma embalagem, tá? Voltando aqui no quadro, olha, a gente deve repensar o consumo. Antes de comprar, pensar, tá? Porque eu falei com vocês que o consumo, ele impulsiona toda a cadeia, né? Esse ciclo, né, que vem da busca dos recursos, na transformação dos recursos, até chegar o produto em sua casa. Então, olha só, quando você vai consumir, você tem que pensar, por que comprar? Eu preciso mesmo? Eu uso isso muito, tá, gente? Quando tem aquele impulso de comprar uma coisa, peraí, eu preciso disso? Talvez sim, mas eu vou comprar. Como que eu vou comprar? Eu tenho recurso financeiro? Vai me fazer falta aquele dinheiro? Economicamente é viável? De quem comprar? Eu preocupo com o meu fornecedor? Se o fornecedor, por exemplo, ele faz aí uma gestão do gasto de água, de energia, será que você pensa isso na hora de consumir? Se aquele produtor, ele tem essa preocupação ambiental, né? Como usar? Eu vou usar mais de uma vez, como eu falei para vocês, a questão da sacola plástica, ou eu vou descartar logo em seguida? Como que eu vou descartar? Vou jogar misturado no meu lixo doméstico ou eu vou separar, né? Em algumas cidades tem a coleta seletiva, outras não, mas em algumas cidades, a maioria tem pontos de coleta seletiva. Você vai levar até o ponto, porque buscar no mercado, a gente anima a ir, mas depois levar, procurar um ponto de recolhimento, a gente já tem, não, peraí, não estou com tempo. Então é uma questão aí, né, que a gente tem que pensar, tá? Então, pensa aí nessas perguntinhas antes de consumir, que te ajuda aí naquela hora do impulso, tá? Diminuir o consumo de produtos plásticos. Olha, esse polímero, gente, olha, o mundo produziu 8,9 bilhões de toneladas de plástico desde 1950, quando ele foi aí, começou. Olha só, dessa quantidade, 6,3 bilhões foram descartados, quer dizer, 71%.
4,9 bilhões estão aí em aterros sanitários, 800 milhões sofreram incineração, 600 milhões foram reciclados, que é uma quantia muito pequena, né? E nós temos ainda 2,6 bilhões ainda em uso, né? 29%. Então, olha, como que o mundo usa aí o plástico, né? E aqui mostrando o descarte incorreto afetando nossas praias, né? Os oceanos, como que ali a fauna, né, dos oceanos, ela sofre impactos com esse plástico. A gente já viu aí tartarugas, né, engasgando com plástico, aves engolindo tampas, né, e formam até ilhas de plástico no oceano. Então, um problema seríssimo aí que a gente tem que lidar, tá? Outra coisa interessante, olha, reduzir o consumo de carne consumida. Olha, vamos ver esse texto. A agropecuária é apontada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, como um dos maiores responsáveis pelo desmatamento e contaminação do solo, além de contribuir para a perda da biodiversidade em nosso país. Mas espera aí, nós devemos ser contra toda a produção agropecuária? Devemos ser contra radicalmente ao agronegócio? Ou nós devemos pensar em modelos de produção mais responsável? O que você acha? Olha só, a gente já fala em agricultura sustentável. Nós sabemos, existem dados, gente, que a agropecuária, ela consome, por exemplo, muita área, né? A expansão agrícola, ela causa grande desmatamento. De 2020 a 2021, houve um aumento de desmatamento, 97% de desmatamento foi causado pela agricultura, pelo agronegócio. 60% na Amazônia, 30% no Cerrado e 7% na Caatinga. Então, acontece desmatamento. E existem dados que dizem que 70% da água ela é usada na agricultura e a Unesco já diz que é 90%, tá? Então, existem algumas medidas sustentáveis, como, por exemplo, olha, a agricultura convencional, depois que corta, por exemplo, a cana, queima, né, aquela região e vai ter que passar um trator arando a terra. Isso libera mais gás carbônico para o ar. Agora, no plantio direto, eles não vão fazer essa aragem, vão plantar a cana ali, né, em cima daquele adubo, e isso vai, então, reduzir a emissão de gás de efeito estufa, lembrando que aquela produção, né, a cana no caso, ela também vai o quê? Retirar gás carbônico, né, colocando ali na sua biomassa. Então, existem tecnologias inovadoras aí, tá? Eu queria que vocês fossem na minha bancada, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui uns dados interessantes. Vamos aqui. Olha só, quando eu falei que a gente gasta muita água, né, a nossa pegada hídrica, a gente leva em conta desde a plantação, da colheita, processamento, como é que ele chega na sua casa, tá? Todo o processo. Então, olha só. Aqui eu tenho a cana-de-açúcar, o açúcar, né, que tem na sua casa. Gente, para você produzir 1 quilo de açúcar, você vai gastar 1.782 litros de água, tá? O café, uma xícara de café, 132 litros de água. O algodão, gente, olha, 1 quilo de algodão, 10.000 litros de água. Lembra do plantio, descaroçamento, fazer a fibra, até chegar aí na sua casa, tá? Uma camisa de malha de 250 gramas, ela gasta aí 2.500 litros de água. Uma banana, tá? 160 litros. 1 litro de leite, 1.020 litros de água. E a carne, gente? A carne bovina, 1 quilo de carne, ela vai gastar 15,5 mil litros de água. Ela gasta mais do que a de porco e, por último, a de frango, tá certo? Um ovo, 196 litros. Isso é a pegada hídrica, tá? Então, você pensar que tudo que você está consumindo, você está aí, né, gerando impactos, tá? Essa atividade, vamos ver se você consegue responder. Qual alternativa abaixo não exemplifica prática sustentável? Olha, transporte coletivo ou carona é sustentável. Evitar o turismo predatório? Não pode, né? Então eu quero que vocês analisem essas questões, façam aí em casa e mande para mim a sua dúvida, tá?
Espero que tenham gostado dessa aula e um grande beijo da Marizinha.